Mundial. E vamos pro vídeo! Foram o imperialismo, o nacionalismo e a corrida armamentista. Na questão imperialista, no início do século XX, havia enorme tensão e rivalidade entre os governos das grandes potências, principalmente entre a Alemanha, Inglaterra e França. Essas tensões resultavam de disputas territoriais e por mercado, tanto na Europa quanto fora dela, para manter ou ampliar os domínios desses países. Já no nacionalismo, podemos citar o revanchismo francês. Essa questão envolvia o ressentimento que existia na França a respeito do desfecho da Guerra Prussiana, que aconteceu durante a unificação alemã. As principais potências europeias viviam uma corrida armamentista, em que supostamente não dariam início a um conflito. Apesar dessas diversas causas, o estopim para a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando por um estudante da Sérvia. Os dois grupos que lutaram entre si durante a Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era constituída pelos países Alemanha, Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Itália. E na Tríplice Entente, a Rússia, a Grã-Bretanha e a França. No caso da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, só que quando iniciou-se a guerra, ela não quis participar. Então, em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento desses países, pois diversas outras nações envolveram-se no conflito. No lado da Entente, países como a Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo o Brasil entraram no confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos dos Estados clientes. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial começa a partir de 1914 a 1915, que é marcada pela intensa movimentação das forças beligerantes. Depois de uma rápida ofensiva das tropas alemãs sobre o território francês, o exército francês, em setembro de 1914, organizou uma contraofensiva impedindo o avanço germânico sobre Paris. Dessa maneira, nenhum dos lados teve uma vitória significativa, mantendo assim o equilíbrio das forças. Pouco tempo depois, entre 1915 e 1918, foi conhecida a segunda parte da Primeira Guerra Mundial como a Guerra das Trincheiras, onde essas trincheiras eram buracos subterrâneos que em cima ficavam compostos por sacos de areia, arame farpado, e os soldados entravam dentro dessas trincheiras e eram ambientes onde não se tinha saneamento e até mesmo corpos ficavam jogados ao longo das trincheiras e era um ambiente muito desgastante para os soldados. A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, os mesmos ratos correndo como mato, os mesmos abrigos, nada de novo, os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, os mesmos cadáveres no fonte, a mesma metralhadora, das 2 às 4, como sempre cavando, como sempre caçando. A mesma e velha guerra dos diabos, soldado inglês. Na terceira fase, de 1917 a 1918, ocorreu a entrada de outros países na guerra. A Marinha da Alemanha, ela afundou navios do Brasil, da Lusitânia e da Arábia, alegando que eles estavam transportando alimento para os inimigos. Essa fase é marcada também pela entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia.
pois nesse mesmo ano os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica duríssima, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa consolidou o socialismo no país. Como consequência da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi assinado exatamente onde os franceses ratificaram sua derrota em 1871. Só que dessa vez os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos duríssimos à Alemanha. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Ela foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima, o que levou o país a uma crise econômica. Além disso, suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. E a rigidez do Tratado de Versalhes é considerada pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e crescimento do nazismo. O fim da Primeira Guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu, por causa da ruína dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. E ainda novas nações surgiram, como Polônia, Finlândia, Iugoslávia e etc.